Uma igreja de 100, 200 membros, né, que vive em comunhão constante, de reuniões, é muito difícil você manter a unidade. Vez ou outra está um ferido, está um saindo, está um revoltado, está um rebelado, e a confusão está armada, e é o que cria a mentira sobre o outro, é o que transmite a mentira, é o que fofoca, é o que inventa, é o que fala a verdade, mas é fofoqueiro, e assim a unidade é algo que ainda para nós está muito distante. Então nós precisamos perceber de que tipo de unidade Paulo está falando. Por isso nós vamos estudar essas 3 metáforas, que é a metáfora do corpo, para se referir ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem um conceito, certo? Mas o que é corpo de Cristo? Será que é um corpo como o corpo humano? Ou se usa o corpo humano para se referir de um tipo de relação entre os homens consigo mesmos, os homens com Deus, com Cristo? Essa é a grande questão. Então, a figura do corpo, quem disse que o corpo é uma figura, é o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 12. Quando ele diz, assim como o corpo, olha como ele cria a metáfora. Assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e os muitos membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, assim como e assim também, essas duas locuções estruturam a criação da metáfora. Assim como o corpo, todo mundo sabe o que é um corpo humano, que é um só, mas que é formado de muitos membros. Desse mesmo modo, aplicando num plano espiritual, é Cristo. Ele não fala é o corpo de Cristo, é Cristo. Então, quando falamos de corpo de Cristo, estamos falando da relação, ou melhor, estamos falando de Cristo, desse Cristo de Deus, que se manifesta por meio do seu corpo, dos seus muitos membros, que somos nós, os homens, chamados para o cumprimento do seu propósito. Por isso é dito que nós devemos andar segundo a dignidade do nosso chamamento. E essa dignidade se vê na nossa criação, criados à imagem e semelhança de Deus, mas sobretudo enquanto homens criados à imagem de Deus, que são corpo de Cristo. Nós não somos corpo de uma girafa, nem corpo de um macaco, ou mesmo um corpo de ser humano. Nós somos o corpo daquele que é o Cristo de Deus. Olha a dignidade, a grandeza dessa metáfora e dessa relação. Quando se fala, portanto, preste atenção, de corpo de Cristo, nós estamos falando da unidade entre o Cristo de Deus e aqueles que foram por Ele chamados para fazer parte dele, para com ele criar uma unidade. E essa unidade de que fala a figura do corpo de Cristo, fala de uma relação de vida, porque é assim o cabeça que é Cristo, e tem um corpo que somos nós. Todos nós, membros desse corpo, participamos da mesma vida do cabeça. É do cabeça que procede a vida. Então, essa unidade fala de uma relação entre Cristo e os seus membros, é uma relação de vida. Nós somos participantes da mesma vida do Cristo de Deus. Fala também de uma relação de dependência, porque os membros dependem uns dos outros, e toda vida, ela é, por natureza, dependente. A vida gera dependência. Por isso que lá em Gênesis capítulo 3, vamos encontrar que para o homem viver eternamente, ele precisa se alimentar da árvore da vida, que significa alguém que se entende eternamente, a árvore da vida, viver eternamente, ele se entende eternamente dependente da vida. Ele sabe que ele não pode viver sem essa vida, mas ele sabe que essa vida não é ele próprio, e a vida que nele está não é de si próprio, dele próprio, mas é a vida que procede do cabeça, que procede do Cristo. Então agora que eu sou participante dessa vida, que eu tenho agora o reconhecimento e consequentemente me torno dependente dessa vida, me torno dependente de todos os membros do corpo, porque eu entendo que
eu, enquanto membro, sirvo para todo o corpo. E cada membro se entende que cada um de si visa e serve todo o corpo. De modo que quando todos os membros trabalham, visam a mim individualmente. Quando eu, com todos os membros, nós trabalhamos, visamos a outro membro, a você. E assim vira uma dinâmica de vida, dependência e serviço. Isso é o corpo de Cristo. Então não há corpo de Cristo no plano da doutrina. Falamos muito disso aqui na semana passada. Ou seja, o que significa que não há corpo de Cristo no plano da doutrina? Não adianta você falar que você é membro do corpo de Cristo, porque você aceitou Jesus, ou porque você foi batizado. Aquela ideia, né? Não, eu sou corpo de Cristo. Pode parar de bobagem que o corpo de Cristo, ele só existe de fato e de verdade no plano da experiência. Ou seja, quando você foi chamado por Cristo, você vive, portanto, essa consciência da dependência da vida, você tem uma relação de vida com Cristo, você tem a dependência dessa vida, e agora porque você conhece a fonte da vida, você participa dessa vida, você depende dessa vida, e você se reconhece como apenas um membro, parte de um todo, porque a ideia de membro é que você não é o todo. Para ser parte do corpo de Cristo, você tem que ser ganho pela verdade de que você não é, você é parte, você é membro, e um membro sem o corpo se torna algo horrível, se torna algo agressivo, se torna algo assombroso, né? É como a cabeça de João Batista dentro de um prato. Não é isso fora do contexto do texto escrito ou da história, fica feio. Coloca uma cabeça de uma pessoa dentro de uma bandeja em cima da mesa na sua casa, não vai funcionar. Não é? Mas, de todo modo, a ideia que nós falamos aqui é que um membro fora do corpo, ele se torna horrível. Seja qual for o membro, o mais bonito e honroso se torna o mais horrível e indecoroso quando ele está fora do corpo. Mas no corpo, no seu devido lugar e na sua devida proporção, enquanto membro, todos os membros são bonitos, são louváveis, têm a sua parte e coopera para esse todo. Então, só existe o corpo de Cristo na experiência de ser corpo de Cristo. Porque não existe algo literal chamado corpo de Cristo, que você faz uma carteirinha e agora você se tornou associado àquele grupo chamado corpo de Cristo. Não. Você pode se batizar 7 vezes como Naamã, você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode falar em língua, você pode ser doutor em teologia, você pode fazer doutorado em corpo de Cristo, mas nada disso é. Isso é só teologia, só dogma. O corpo de Cristo é uma experiência.